Muito bem, estamos aqui de novo. Estamos aqui. Como vocês estão? Espero que muito bem. O Carlos está de volta e nós também. Todos os sábados às 7 horas a gente está aí na sua telinha com a internet ligada, é claro, e trazendo para você uma mensagem maravilhosa, uma mensagem que não vem de nós, mas vem daquele que todas as coisas se submetem e daquele que por todas as coisas é feito. Então, que você deguste desse momento, assim como nós. A mensagem de hoje tem grandes conselhos, grandes aprendizados para qualquer um que deseja seguir melhor a vida e o caminho do nosso Senhor, do nosso Cristo amado, maravilhoso, conselheiro, esse nosso Deus forte e Pai da eternidade. Amém. Então, com vocês, mais um Todo Tempo, com vocês aqui nesse momento. Vamos respirar a boa palavra. O Edson está aí. Estamos aqui. Sejam bem-vindos, todos vocês. O Carlos está de volta. Grande Renato. Prazer em tê-lo aí de volta, bem. Bota esse microfone volta, aí. Ajeitando o microfone. Isso. Volta as habilidades aí do podcast. Isso. Você não pode ficar sumido, cara. Não, você tem que estar sempre aqui, né? É bom dar uma revezada, trazer gente nova. É legal também. Ah, você faz falta aqui, cara. Você não pode... As pessoas gostam de você. Você fala com calma. Você traz pra elas uma paz da sua voz, entendeu? Eu já sou aqui, já... Pá, não sei o quê. Você não. Você é um cara mais... Entendeu? Que a gente fica brincando que você parece o... Você parece várias coisas, né, cara? Pronto. O seu comportamento é quase que de um ancião, entendeu? Um cara assim. E é disso que as pessoas precisam, é disso que elas gostam de degustar. Mas a gente sente a sua falta e que bom que você está aqui hoje. E a gente pacientemente te esperou. Agradeço as palavras. Não vou ficar aqui rasgando cedo, porque as pessoas já te conhecem também, entendeu? Sabe a dinâmica. E tudo que a gente faz aqui é para honra e glória do Senhor e trazer um pouco dessa nossa caminhada, né? Da nossa paixão e do que a gente tem aprendido a cada dia. Cara. Que a cada semana, a cada dia a gente evolui na nossa fé, a gente aprende coisas novas, vive coisas novas e é uma honra estar participando aqui do Todo Tempo. E podendo aprender também a cada semana. A gente aprende enquanto lê a palavra, né, cara? A palavra é um negócio tão vivo que enquanto você está lendo, você pode ler aquele texto. A gente sempre fala isso, todo mundo que lê a palavra fala isso. Lê 2 vezes o texto, 3, 4, você aprende sempre mais e mais e mais. E tem uma coisa, cara, que eu tenho pensado e que vai tratar do tema de hoje, que é: qual é o momento que a gente mais necessita de paciência? Muito bom. E eu tenho entendido que no momento que você precisa de paciência em várias questões da sua vida, já reparou? Sim. Por exemplo, no momento que alguém te provoca, você precisa ter paciência. E no momento que alguém te fecha no trânsito, também é necessário ter paciência. No momento que a fila e o caixa demora, ou que a pessoa demora no caixa a pagar aquela conta e você está um pouco apressado, você precisa de paciência. E a paciência é um negócio que é nobre, cara. Parece que a cada dia que está passando a paciência, porque o que é mais nobre, como existem pedras e pedras, mas o diamante é uma pedra que é nobríssima, é uma pedra super valorizada e super cara, porque ela é difícil de ser encontrada. E a paciência cada vez mais está se tornando nobre, nesse sentido de ser difícil ser encontrada. Sim. E a paciência também não quer dizer a apatia,
que é diferente, né? A paciência, ela tem a ver com uma decisão. Uma decisão. E você toma a decisão de ter paciência nas ações que acontecem. E é diferente de você ser apático às questões que estão acontecendo e você não quer se meter ou não quer fazer. E a paciência não, ela é diferente disso. A paciência é uma decisão de você não entrar só na veia emocional, né? Na resposta emocional que a gente pode dar a alguma questão. Você consegue parar e questionar aquilo, fazer uma escolha pela paciência. Consciente, né? E existe um dos lugares onde todo cristão enfrenta, que também exige da paciência, que é esperar o tempo de Deus. Quando a gente está esperando por algo, seja isso uma boa atitude de alguém, seja a agilidade num processo que você está passando, pode ser esse processo, sei lá, a construção da sua janela não ficou pronta e você está com a construção da sua casa em plena atividade e faltam as janelas e as janelas não chegaram. E aí você precisa ter paciência para suportar aquele momento enquanto ainda aquilo não se realizou. Mas a paciência com o tempo perfeito do Senhor é a paciência onde hoje a gente vai tratar, cara. Que legal. Que é essa paciência enquanto Deus, Ele está realizando, está confeccionando e você ainda não enxerga. Porque como a gente sabe, todo cristão precisa andar pela fé e não por aquilo que a gente vê, né, Carlos? Tipo assim, a gente vê as paradas e a gente... quando vê é mais fácil, né, cara? Quando você não vê, é um negócio que você precisa crer. E o cristão, como está escrito, é necessário ele andar pela fé. Pelo que crê e não pelo que vê. Pela esperança. Pela esperança. Pela perseverança. Isso aí. Pela confiança naquele que tudo pode. E quando você é feito nova criatura, você carrega algo com você que é como esse diamante. Como somos feitos como novas criaturas, nós somos feitos novas criaturas, cara. Só essa possibilidade já é um milagre, né? Olha, a paciência pode ser vista, eu estava pensando sobre isso, como um músculo que você está com ele fraco e você o desenvolve. Isso. Na medida que você vai para a academia ou que você faz algum exercício físico, e aí você vai desenvolvendo ela e ela vai se tornando mais forte. E quando você menos esperar, a paciência não vai ser para você um fator. Você não vai mais se preocupar em ser paciente ou não. E quando você deixar de se... Eu estava pensando sobre isso também, que é... Quando você deixa de pensar sobre a paciência, é que os processos que você faz, os processos que você passa, você já amadureceu. É como se o músculo já tivesse tão forte que aquelas coisas que você está carregando naqueles momentos, elas já não fazem mais. Em outro momento, quando você carregava aquelas mesmas coisas, já era um esforço, doía uma coisa, doía outra, você não dava conta, chamava, pedia ajuda. E quando a paciência passa, então, a não ser algo que você se preocupa, quer dizer que aquelas coisas, elas já ficaram velhas. A paciência já sobrepôs elas. Você desenvolveu. Então, elas passam lisa por você. Elas não te atormentam mais, né? E quando você é feito nova criatura, você recebe o Espírito do Senhor. E esse Espírito, ele vem carregado de um monte de coisas, que a gente toma posse dessas coisas. Sim. E eu lembro que um dia nós fizemos aqui, você pode até ver aí, se você não viu esse dia, você pode procurar, que são os frutos do Espírito. Muito bom. O fruto do Espírito, como eu exemplifiquei naquele dia,
Imagine como uma mexerica, uma pocã ou uma tangerina. Aquilo é um fruto, e quando eles te dão aquele fruto, quando você pega esse fruto e descasca, você vê que ele tem vários gomos. Então, um fruto, se eu tirar todos eles, viram várias partezinhas separadas uma da outra, que unidas elas se tornam um fruto, e separadas elas se tornam parte desse fruto. E parte desse fruto, sabe que é a paciência, cara? Esse fruto adquirido pelo Espírito do Senhor é a paciência. Quer dizer que quando você é feito nova criatura, todas as coisas já estão em você. Há necessidade de desenvolvê-las, de fazer com que elas se manifestem mais em você. Quando elas ficarem mais manifestas, é claro que os níveis vão subindo. Se o seu músculo aguenta 20 quilos, a partir de agora, se você quiser desenvolver, você precisa começar a passar para 23 e 30 e por aí em diante. E quando você estiver nos 40 quilos, os 20, é claro que quando você carregar 20 vai ser muito simples, mas os 40 estará difícil. Então, é claro que os níveis de paciência vão também evoluindo, sim, eles vão ganhando novas proporções. Mas veja se não acontece bem assim quando a gente está no que a gente chama de deserto, cara. Quando a gente está passando no deserto, que é quando Deus te chama para perto dele e ele pede que você fique mais íntimo e mais ao lado dele, para ver. Toda vez que a gente está no deserto, é o momento que a gente mais se aproxima do Senhor. E nesse momento ali, é o melhor momento para a gente escutar só a voz dele e mais de ninguém. Em Gálatas 22, consta sobre esse fruto, que fala, entretanto, Gálatas 6:22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Todos esses, eles fazem parte desses gomos. Mas hoje, como a paciência, ela é o foco, como enquanto você passa, como eu perguntei agora há pouco, que é, qual é o momento que você mais precisa da paciência? Quando você está passando por algo. E muito comum esse algo chamar de tribulação, ou aflição, ou deserto, ou vários nomes tem para isso, né? E a Bíblia é tão maravilhosa, mano, tão boa de degustar dela, que ela se casa inteira e ela, pessoas tão diferentes, momentos tão diferentes da história, esclarecem fatos que a gente tem dificuldade para aprender. E até separei um versículo do nosso querido Paulo em Romanos 5. Romanos 5, no versículo... Ó, caiu aqui certinho. Esse versículo aqui, eu sei que você gosta dele, Carlos. Vamos ver. Gosto de todos, né? No versículo 3, cara. Mas eu vou pegar da parte B do 3. É Gálatas 5. Versículo 3, mas eu vou a partir da parte B. Que ele fala isso aqui, cara. Isso aqui vai ser para você, meu querido, ó. Porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona. É isso aí. Cara, muito bom. Porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz confiança. E, por fim, a confiança não nos decepciona, cara. É isso aí. Esse é um momento onde a gente está precisando de coisas, bicho.
Não é um momento que você tá com tudo certo, tudo em paz, tudo na boa. É um momento que você necessita de paciência. Esperar. E Paulo ensina sobre isso falando dessa maneira. Como o caminho de Deus é tão perfeito a ponto de fazer você desenvolver aquilo que ele deseja. E o final ele diz, a confiança não nos decepciona. Ele dá uma garantia, mano. Tipo assim, essa certeza da palavra, ela é tão absoluta, porque ela é com a verdade, que é nela que a gente se ampara. Um cristão só pode ser cristão de verdade, passando por tudo, se realmente a verdade e a confiança na palavra absoluta for algo vivo nele. Se ele tá falando que a confiança não decepciona, fim de papo, né? É isso. E para alcançar isso, a pessoa, nós como seres humanos, é muito difícil, né? A gente pega a tribulação e se a gente der mole, a gente se enrola nela. Sim. E verdade, se estapeia com a tribulação e sai rolando pelo chão. É verdade. Então, você tem que, nesse momento, ir atrás de quem? Do Senhor. É. E aí, com Ele, a gente consegue entender que a tribulação, ela vai trazer essa perseverança, né? A gente vai entender que a perseverança vai trazer outra coisa. Caráter aprovado, que ele está dizendo aqui. O caráter aprovado vai trazer a temperança, né? A confiança. A confiança. E a confiança não vai te decepcionar Não, no propósito destinado. Por isso que tem que colar nele, nas dificuldades, principalmente, né? Porque quando a gente para de olhar as situações e passa a olhar para ele, a perspectiva muda das coisas. E aí, quando a gente... É simples, a gente vai falar mal do irmão. A gente olha para ele, já mudou a ideia. Né? A gente... Com certeza, né? A gente está vivendo uma situação difícil. Você olha para ele e tudo que tem no mundo perde aquele valor exagerado que a gente dá. O ângulo muda, né? E aí se torna possível. É a única hora que se torna possível, mesmo quando você não fez o exercício da academia ainda. É aquela hora que... Mas enquanto você está fazendo isso, olhando para ele, esse é o exercício da academia, na verdade. É isso aí. Porque o exercício de aproximar, né, cara? De olhar, de sair só da visão de mundo e olhar para a visão sobrenatural, né, cara, dele. E é curioso quando você percebe que Deus, quando ele tá no processo e quando você tá passando por esse momento aí, quando você passa exatamente por esse processo que o Paulo descreveu aqui, o que ele está dizendo que um caráter aprovado produz confiança e a confiança não nos decepciona, me faz lembrar de um momento, do primeiro momento que Pedro encontra com Cristo, cara. O primeiro momento. No primeiro momento que Pedro encontra com Cristo, ou quer dizer, Cristo encontra Pedro, Simão, no caso, que ele nem era Pedro ainda. E esse episódio tá em Lucas 5. Olha se não é exatamente do que a gente tava falando aqui, porque o Pedro, Simão, vou chamar ele de Simão porque ele ainda era Simão esses dias aqui, sabe? Ele não era Pedro ainda. Simão era pescador, certo? E ele estava trabalhando, fazendo a atividade dele, o ofício. E nessa noite, nesse dia, nada pescou. Quer dizer, estava passando por um momento de escassez, mano.
um momento de baixa, cara. Um momento de frustração, cara. Um momento de perder a cabeça. Um momento de as coisas não frutificarem, mãe. Um momento onde as coisas não estão dando certo, meu irmão. Um momento onde parece que Deus está contra você. Jamais. Ele está a nosso favor. Sempre. Todo o tempo. E essa história mostra bem direitinho. Pedro vai pescar e Cristo, quando vê ele, fala para ele: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. E aí Simão olha para Cristo, para Jesus e fala: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Mas eu vou mandar, porque você tá mandando, você tá falando, eu vou mandar então, e tal. E aí a gente já sabe o resultado, cara. Saúde. As redes voltam rasgando de tantos peixes, cara. Imagina o seguinte, o cara tava a noite toda passando por uma escassez, um momento ali de zero resposta. Cara, ele era judeu, meu irmão. Conhecia o Deus que a gente conhece. Você acha que ele não orou ali? Deus, você acha que ele não clamou? Mas provavelmente pode ser que ele tenha vivido isso várias noites a fio. A gente não sabe. Tô cogitando aqui. Mas se ele viveu, se ele tava vivendo essa noite de zero peixe, que aqui ele falou, não pescamos nada, cara. Nada. Zero. Quando você tem aquele dia que nada dá certo, que tudo dá errado. Quando você tem aquela temporada, aquele mês, aquela estação, aquele ano, aquele semestre, mano. Voltar com a mão vazia, né? De voltar com a mão vazia. Mas, como Paulo falou, a tribulação produz perseverança, que é se mantenha firme, cara. Não se abale. Mantenha-se ancorado na rocha, com o pé firmado, mesmo que cambaleando, firme o pé. Não mude a direção do olhar. Segure firme nesse lugar e não saia daí. Nesse momento aí, isso produz em você um tipo de caráter. É isso que Deus está dizendo. Um caráter que honra aquele a qual você está olhando. Ele diz, como se Deus olhasse para você e dissesse: esse meu filho realmente está comigo. Eu sei que ele está comigo independente de tudo que acontece. Ali o seu caráter está fazendo jus, porque você simplesmente não saiu do lugar. Você só precisa ficar firme. Você não precisa fazer nada mais. E isso vai trazer a confiança, segundo o que está escrito. Por quê? Porque você vai ver a realização na sua frente. As coisas vão se realizar, materializar. E aí, quando isso acontece, se materializa para Pedro, Simão, nesse caso. E ele faz o quê, bem? Ele reconhece o Deus que está na frente dele, mas nesse momento, ainda pequeno, Pedro que era, Simão, ele fala: afasta de mim, Senhor, pois eu sou um homem pecador. Né? Quer dizer, ele fala: eu não mereço isso. Eu não... Como assim, cara? Eu não fiz nada. Você veio aqui e encheu minhas redes. Você não me conhece. Você não sabe que agora há pouco eu estava clamando a Deus e falando: você não me deu nada essa noite. E aí Cristo, eu imagino assim, cara, que está escrito aqui, ó, que ele prostrou aos pés de Jesus. Então ele se ajoelhou, meu irmão. Pedro, Simão. Quando você está naquela posição de realmente se sentir completamente indigno, mãe. E aí você se ajoelha. Eu imagino que Cristo deve ter se abaixado perto dele, botado a mão nele. E aí ele falou: não tenha medo. Aquela frase famosa dele. E fala ainda para ele, continua. Na minha Bíblia está escrito: todavia Jesus revela a Simão. Ele não só fala não tenha medo, mas ele traz para você revelação, meu irmão. Coisa que há de vir, coisa sobre você, pessoal. Não é sobre o Edson, nem sobre mim. É coisa sobre você. É único, exclusivo. Ele fala para ele: tu se tornará um pescador de vidas humanas, de homens. E aí,
o que acontece nessa hora é sensacional. Então, arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus, meu irmão. E você vê dentro dessa história, tem uma parte importante aqui, né? Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Ele podia ter tido uma outra atitude, né? Humana. Eu já trabalhei a noite inteira. Eu conheço o mar, eu conheço o meu ofício, nem sei quem é você. Conheço essa região. Não, o cara tá falando pra eu fazer desse jeito, cara. Eu conheço o meu trabalho, eu sei que não dá certo. Ele estava cansado da noite anterior. Verdade. Frustrado. Mas existia uma fé perseverante ali. Pois é. Uma palavra foi lançada como uma flecha naquele coração, irmão. Aí é difícil resistir. Imagina o Senhor lançando. Olhou, já existia essa abertura de fé nele, né? Com certeza, man. E improbabilidades aqui, né, cara? E na hora que ele viu, a outra parte é essa, né? Ele reconheceu a sua pequenez diante de tudo que estava acontecendo. Aí Jesus toca nele e diz: além disso... Antes ainda ele fala, não tenha medo, cara. E o oposto de não ter medo é o quê? Coragem. Tenha coragem. Permaneça firme. Tenha coragem. Eu tô com você. Amém. E ele tava pescando à noite, aí, cara. O que significa que à noite a probabilidade era maior de pegar. Ali já era dia. Então é tudo contra as probabilidades do sucesso. Daquilo ali que ele falou, que a confiança não decepciona. É que para Deus, ele tá mais interessado que a gente consuma dele do que a gente faça alguma coisa. Porque o caminho com Deus é um pouco diferente do que com os homens. O caminho com Deus é primeiro receba e depois distribua. Primeiro esteja aos meus pés, ouvindo de mim, aprendendo de mim, colhendo de mim, e assim você terá para levar para todos os outros. E por que esses colocar os pés, né? Porque é a perfeição, é amor, é tudo de bom. É a solução de todas as coisas. Todo tempo. Todo tempo, cara. É a solução a todo instante. Isso. É a solução em todos os momentos, em todas as horas, em todos os lugares, em todas as ocasiões, em todos os setores, com todas as pessoas e com tudo que está à sua volta. E eu lembro que quando ele ele foi à casa de Marta e Maria, lembra? Episódio com Marta e Maria. Sim. E aí ele chega na casa das irmãs, e aí Marta muito preocupada em recebê-lo bem, e Maria faz o quê? Se assenta aos pés do Senhor para receber dele o quê? Palavras de vida, mano. Palavras como flechas, palavras que entram num coração. E aí, como você disse agora há pouco, quando você tá com ele, quando você olha pro outro, você olha diferente. Isso. Não são as mesmas conclusões, não é a mesma reação. Tudo muda. Maria estava ali recebendo dele, e Marta, preocupada com muitas coisas, fazendo. Cristo olha. Inclusive, antes de Cristo falar com Marta, Marta fala: Senhor, não se preocupa que a minha irmã me deixa fazendo tudo sozinha? E não que ela estivesse errada, mas ela não entendeu o tempo que estava acontecendo. Ela não discerniu aquele momento, né, man? Que ele estava ali. É, cara. E ele fala que a parte dela não será tirada, né?
Isso é maravilhoso, né, cara? Maria escolhe estar aos pés dele. E eu tenho certeza que ele deve ter colocado Marta do ladinho dela e falado: senta aqui também, porque te importa que recebas a vida de mim. Te importa que receba de mim todas as coisas. Tudo que você precisa. A comida, ela é boa e ela vai nos saciar e a gente precisa dela. Mas esse momento é um momento especial de você estar comigo. Eu não vou estar aqui por muito tempo. Eu estou aqui, né? Eu estou aqui. Não perca a minha visita. E aí Maria está ali recebendo dele. E isso não é tirado, como você bem disse. Mesmo que Marta falou para ele: não te importas que a minha irmã me deixe trabalhando só? Ele fala: Maria escolheu a melhor parte. E essa não lhe será tirada. Ela escolheu receber para depois seguir. E quando você recebe, você precisa fazer algo. Após receber, Pedro e os discípulos que estavam com ele arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram todas as coisas e seguiram a Jesus. Após receber, você renuncia todas as coisas. O negócio saiu aqui. Você renuncia todas as coisas e segue o cara, meu irmão. Renuncia todas as coisas, Carlos. E aqui ele tem essa colocação aqui, né? Deixando tudo, o seguiram, na minha versão. E lembra aquela parábola que ele fala, né? Que encontrando um tesouro, deixa tudo. Verdade. Para comprar aquela terra. Vende tudo que você tem e compra aquele pedaço de terra, porque encontrou um tesouro que vale muito mais. Então, não é difícil a gente dizer que deixe todas as suas preocupações, as ansiedades, o que deixa mal, e vá em direção desse tesouro, dessa que é a única verdade. Porque é dali que vai surgir as soluções. Dali que vai ter o tempo acalmado para que a coisa se resolva a seu tempo, ou a iluminação do que você precisa fazer, qual atitude tomar, mas com ele na frente, né? Com ele na vista. E você vê que o que agrada ao Senhor é muitas vezes muito diferente do que agrada a nós, homens. Quando você lida na vertical e na horizontal, são diferentes maneiras, embora uma dependa da outra. Mas quando se trata de vertical, que é ao Senhor, agrada ao Senhor que você receba dele muito mais. O que ele está mostrando aqui, cara. Quando Marta ficou ali trabalhando e Maria sentada, agradou a ele Maria. Há de refletir sobre isso, entendeu? Sim. E Sim. O caminho você recebe. E quando você recebe, você faz aquilo que agrada ao Senhor, porque antes você parou aos pés e recebeu. E aí você vai conseguir renunciar. E aí você vai dar conta de ir só com Ele. E a partir desse momento que você não é decepcionado. Porque existe um caminho. Você recebe primeiro, passa um tempo recebendo. Isso agrada ao Senhor. Isso é vertical. Dali a pouco, você passa do que recebeu, dá. Horizontal. E aí o caminho volta e vira vertical de novo. Porque aí ele faz o que você não está nem esperando. E aí o sentido horizontal, que é com o irmão, com o outro, com os amigos, com tudo que está ao teu redor, se torna fluido, fácil. Se torna... Porque dali a pouco as coisas se resolveram entre os horizontais.
Tipo, as coisas se resolveram entre nós aqui, cara. Porque não veio de nós. Veio do meu recebimento aqui. Porque se a gente ficar na esfera horizontal, como você está colocando, tem horas que o caminho trunca. Você não tem solução. E tem que ter esse espaço. Além de mim, esse espaço, além de você, para que surjam outras vias, outros entendimentos, às vezes, né? Então, eu penso dessa maneira. Na dúvida, olha para o Senhor. E espera. Aguarda. Olhe para Ele. Com paciência. Isso. E quando você passa a praticar, quando você passa a receber, na verdade, você começa a refletir coisas que são daquele fruto que eu li lá. Que são coisas do fruto do Espírito. E a consequência do recebimento, como eu dou aquele exemplo de um copo com água, e esse copo, se ele tiver com resíduos e a água estiver impura, se você pegar uma mangueirinha com água limpa e começar a correr água sem parar nesse copo, essa água que está entrando vai fazer com que esse copo transborde. Quando ele transbordar, os resíduos vão começar a subir e ele vai começar a limpar esse copo. A água que estava suja vai começar a ser trocada. Pelo fato de receber a água nova, a água suja passa a sair pelo transbordo. E dali um tempo, essa água se torna limpa de novo. É isso aí. E a consequência da limpeza, a consequência de você ser um cara paciente, ser um cara que sabe esperar, ser um cara que aguenta manter firme na rocha, é receber da água todo o tempo. E você que já assiste a gente sabe que água tem a ver com a palavra do Senhor, com a palavra dele, a palavra pura mesmo. E em Isaías 58, cara, pra gente até encerrando já, Isaías 58, versículo 10, olha que coisa maravilhosa, cara. Lá atrás, conectando com as coisas aqui do Evangelho, lá da frente, lá, como sempre, né? Tipo, olha que trouxe mais legal, mano, olha. Ele vai falar sobre algumas coisas que a gente tá dizendo aqui. Se com renúncia própria beneficiares os que têm fome e buscares satisfazer o anseio dos aflitos, então, naturalmente, a tua luz despontará nas trevas e a tua noite será como o meio-dia. Versículo 11. A tua noite será como o meio-dia. Yahvé, o Deus, será o teu guia continuamente, como um ato que não para, continuado, e te assegurará a fartura, mesmo em terra árida. Olha para você ver. E tu serás como um jardim regado, como uma fonte generosa e borbulhante, cujas águas nunca se esgotam ou nunca secam. Ele está falando aqui, de maneira maravilhosa, se com renúncia própria beneficiares o que tem fome e buscares satisfazer o anseio dos aflitos, naturalmente, quer dizer, por consequência, levando para o raciocínio que a gente estava tendo aqui, antes você recebe, cara. Vertical. Recebe. Depois, é incrível. Isso aqui acontece. Você vai alimentar aquele que tem fome, com certeza, cara. Você vai cuidar daqueles que necessitam, que estão aflitos, cara. Amigos, pessoas ao seu redor, desconhecidos. Isso. Qualquer um, cara. E aí, o resultado é, naturalmente, a tua luz despontará das trevas, meu irmão. Aquele lugar lá da paciência.
A tua luz despontará das trevas, e a tua noite será como meio-dia. Esse Deus nosso, ele é poeta, mano. Yahvé será teu guia continuamente, te assegurará a fartura. Quem te assegurará a fartura? Ele. Amém. Mesmo sendo em terra árida. Não era o que o Pedro tinha acabado de passar ali? Simão? Ele revigorará os teus ossos. E tu será como um jardim regado, como uma fonte generosa e borbulhante, cujas águas nunca secam. Amém. E a gente pode até considerar que esse alimentar também pode ser alimentar da palavra de Deus, né? Porque às vezes você pensa assim, mas eu não tenho nada para dar. Mas você tem a palavra de Deus dentro de você. Perfeito, cara. E o fato de estar fazendo isso, você está alimentando. Exatamente. E ali a gente pode ver como no físico e no mental, né, cara? Emocional. Porque ele tratou de fome e ele tratou de aflições. Ele está dizendo: anseio dos aflitos. Satisfazer os anseios dos aflitos. Que é o que, cara? Às vezes um aflito só quer manter-se em paz, cara. Às vezes ele só quer uma cabeça tranquila. Ele só quer ouvir uma pessoa que vai dar para ele um norte, cara. Que vai dar uma possibilidade de perseverança. Que vai dar para ele um caminho de volta, um caminho vivo. E que não decepciona. Esse não decepciona. Eu até anotei aqui sobre esse versículo. A luz dele você recebe. Você quer ser guiado por alguém? Seja guiado por ele. A fartura em tempos difíceis e escassos é esse versículo. Vigor, mano. O vigor nos ossos. Tá falando de força física, vitalidade, potência, energia, entendeu? Aquilo que a gente precisa no nosso, lá no tutano, né, do osso. Ter a beleza majestosa de um jardim bem cuidado, cara. Isso são coisas que se vê, que se enxergam. A beleza daqueles que são de Deus, que se enxergam além dos olhos. Você vê uma beleza que os filhos do Senhor, mano, é como um sol que brilha, entendeu? A face de Deus brilha nesses homens de Deus. Amém. E a abundância na fonte de água que não se seca, meu irmão. Que é essa abundância sem fim, que a gente já sabe. Tudo derivado do mesmo Jesus Cristo, o Nazareno. Amém. Da cidade de Belém, Efrata. Perfeito. Esses dias eu estava vendo uma tribo antiga em que eles se organizavam criando mapas, né? Existe uma suposição de que eles criavam mapas para poder achar a água debaixo da terra. Então era uma tribo num deserto. E isso me fez pensar exatamente nessa questão de quando você procura entender a palavra e estar com Cristo. Porque mesmo que o terreno à volta esteja todo árido, deserto e árido, você é aquela árvore que ninguém entende por que ela está ali verde. Se está tudo errado ali fora, né? Está tudo seco. Mas ela aprendeu a achar os caminhos, a crescer a sua raiz para as águas que estão lá profundas. Nossa, né? Muito bom. E é exatamente isso que acontece na nossa vida também. Quando tudo está árido, a gente vai buscar no Senhor. E é dali que vai vir a força do tutano, que vai vir a força dos ossos. Exato. Porque não é de fora que a gente tem que esperar as coisas. E como a gente falou muito de paciência, você falou muito bem sobre as profundidades. Até outro dia a gente falou da parábola do semeador, lembra? Uhum. Que ele falou que alguns não são profundos, né? Isso. É bom que a gente aprofunde as raízes para achar a água lá de baixo que não se seca. E
A gente falou muito sobre a paciência e ter paciência é esperar de bom grado enquanto as coisas ainda não se resolveram, mas esperar assentado do ladinho dele, ouvindo dele todas as coisas, assim como disse agora Isaías, alimentando os que têm fome e cuidando da ansiedade dos aflitos, porque de nós ele vai cuidar. E os nossos companheiros, amigos na fé, você, teu irmão e todos aqueles que estão ao nosso lado, são os nossos cuidadores também. Sim. Então, ter paciência é ter boas atitudes enquanto aguarda Isso aí. a confecção do final do vaso saído do forno quentinho, feito pelas mãos do melhor olheiro do universo. Confia no Senhor. Confia no Senhor e tudo será feito. Valeu? Valeu. É isso. Bom, confie no Senhor. Ele é o nosso Senhor. Ele é aquele que é, que era, que há de vir. Esse que tem o poder de alegrar um coração, de colocar a paz no espírito de um aflito. Aquele que é o Senhor das causas mais impossíveis. Aquele que alimenta os desejos mais profundos do nosso coração. E aquele que tem o poder de fazer tudo ser de maneira contrária ao que os nossos olhos interpretam de maneira errada. Quando a gente tiver dúvida ou tiver qualquer tipo de falta de paciência, apenas se assente do ladinho dos pés dele. Fique ali. De que maneira você pode fazer isso? Lendo, ouvindo boa palavra, ouvindo um amigo que fale sobre ele, ouvindo podcast todo o tempo, ouvindo, lendo, ouvindo uma música, refletindo, repetindo as palavras que você ouviu, repetindo as palavras que você leu. Deixe elas entrarem na sua corrente sanguínea, na tua alma, no teu coração, nos teus olhos, na tua boca, que elas façam parte de todo o seu ser, que essas palavras de maneira real façam parte de verdade de todo o seu corpo, alma e espírito. E a gente vai poder provar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém. Porque Deus é bom todo tempo. Que você tenha uma semana rica de bênção e que a sua família receba das tuas bênçãos, que os teus amigos, todo mundo que trabalha com você, que sejam todos abençoados através de você. Receba, tenha paciência, tenha boas atitudes e aguarde. E você verá a mão e os feitos do Senhor sobre a tua vida de maneira maravilhosa, e a alegria vai vir e ninguém vai poder tirar ela de você. Até logo. Amém. Até o próximo sábado às 7 horas, tamo aí. Valeu? Valeu.